Boa tarde a todas as pessoas. Cumprimento o nosso palestrante da mesa, Paulo Ferreira. E como é de praxe, nós vamos iniciar com os avisos. Continuamos recebendo as doações de alimentos não perecíveis para o nosso projeto social de cestas básicas, peças para o enxoval dos bebês, para gestantes que nós assistimos. Continuamos também com as inscrições abertas para o curso de acolhimento, que é o curso básico inicial da doutrina espírita. Às terças-feiras, temos estudos na casa. E hoje nós faremos um passe coletivo aqui no salão. Pedimos aos nossos internautas que nos acompanhem no canal, Amigos do Nepom. Curtam, comente e compartilhem. Faremos agora a leitura do Evangelho. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Subitem: reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz. O juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. Mateus 5, 25, 26. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir os seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Pedimos ao Pai Celestial, ao Mestre Jesus, a José, a Ismael, os mentores desta casa e desta atividade, que estejam conosco nesta tarde, iluminando as nossas mentes, a nós encarnados e aos irmãos desencarnados que aqui estão, e que possamos juntos aprender e seguir o caminho da luz. E assim seja. E assim. O tema do mês de setembro é Bem-aventurados os aflitos. E o subtema de hoje é: quanto mais forte a prova, mais gloriosa a vitória. E conosco está nosso irmão Robson Ferreira. Boa palavra. Amigos e amigas do Nepom, nosso boa noite a todos e a todas. Boa tarde, né? Boa tarde. Então, refazer, amigos e amigas do Nepom, boa tarde a todos e a todas. Muita paz, que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. É com alegria que nós retornamos aqui hoje ao Nepom
para nós pensarmos sobre esta reflexão de hoje. A proposta de hoje, baseada no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus nos apresenta uma bem-aventurança: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que choram, ou ainda bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Algo que ainda nos traz uma certa inquietação, uma certa dúvida e incerteza, porque pelo fato de nós vivermos de um mundo ainda de provas e de expiações, a dor é quase que superlativa. E muitas vezes nós nos perguntamos: para que tanto sofrimento? Por que tanto a dor? Por que eu vivo com tantas aflições? São os inúmeros questionamentos que nos vêm à mente, em particular quando nós estamos passando por ela, pela prova mais acerba, pela prova mais difícil ou dolorosa. E são muitos aqueles que desistem dela, sucumbem no processo, pelos desvios da vida, pelos atalhos que nós buscamos para não enfrentá-la, para não vencê-la. Por isso disse Jesus, voltando à passagem: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Existe uma razão, existe um porquê, existe um para quê. Se assim não fosse, não haveria justiça divina. Deus não seria bom e misericordioso para com os seus filhos. Porque como é que Ele poderia nos dar uma prova de sofrimento sem que eu a merecesse? Sem que eu, ao menos, tivesse feito algo de errado para justificar tal, aspas, castigo. Mas quando nós passamos a compreender a lei de Deus, quando nós passamos a entender a dinâmica da vida, nós vamos perceber que, sobretudo, Deus, nosso Pai, de amor e de misericórdia, Ele é justo, Ele é bom. Ele não nos daria uma prova sem que nós não a merecêssemos. E mais do que isso, Ele não nos daria condições se não fosse para vencê-la. Porque disse Jesus, seu maior representante entre nós, de que Deus dá o frio conforme o cobertor. O meu jugo é leve, e o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Significa dizer que todo aquele que passa pela prova, seja ela qual for a intensidade ou o grau pela qual esteja passando, vivenciando, é possível vencê-la, superá-la. Na maioria das vezes, somos nós que a pedimos, ainda que não nos lembremos, ainda que não suportemos. Mas se nós ampliamos a nossa visão em uma perspectiva para além do fato em si, da ocorrência, da vivência, e transcendemos o olhar para uma perspectiva espiritual e fundamentada nos princípios da doutrina espírita, nós veremos o porquê dela e a necessidade, porque esses encaminhamentos, quando ocorrem, é justamente para que nós nos libertemos do nosso passado doentio, do nosso passado comprometido com a lei de Deus. Por isso a necessidade de vivenciarmos tal ou qual experiência, como sendo resultado ou fruto das nossas dissensões, dos nossos erros, dos nossos equívocos cometidos, produzidos, quando não nesta encarnação, nas
anteriores. Mas é preciso que eu parta de um princípio, de um pressuposto, que é a sobrevivência da alma, conforme nos assegura a doutrina dos Espíritos, ao nos dizer que a morte não existe no sentido da destruição total daquele que perdeu a vida material ou a existência, porque existe uma continuidade. Se eu não parto desse pressuposto, desse princípio, tudo mais cai por terra. Mas quando eu entendo a imortalidade da alma e a lei de causa e efeito, eu passo a melhor compreender e a melhor gerir a nossa destinação. Eu entendo, conforme também nos propôs Paulo de Tarso, à sua época, de que, embora todas as coisas me sejam lícitas, mas nem todas nos convêm, porque eu já tenho uma noção, eu já tenho um entendimento desta lei, e que eu sou um espírito fadado à perfeição, à felicidade, mas eu não posso chegar a esta condição de espírito puro, perfeito, trazendo algum tipo de resíduo animalesco, de algum comprometimento com a lei. Eis porque também Jesus vai nos pontuar de que não sairemos daqui de mundos primários, de mundos de provas e de expiações, sem que antes nos ajustemos com a lei de Deus. Lei esta, diga-se de passagem, encontra-se em nossa própria consciência. E é esta lei e é esta consciência que vai regular, que vai harmonizar a minha trajetória de espírito fadado à perfeição. Por isso, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, ora nós estamos em prova, ora nós estamos em missão, ora nós estamos em expiação, porque vai depender do grau de maturidade e de comprometimento que temos perante a lei. Toda prova, há de se dizer, ela é em si uma missão, porque ela nos favorece, nos possibilita a nossa ascensão moral. Por isso que hoje nós estamos pensando sobre esta proposição. Quanto mais forte é a prova, mais gloriosa é a vitória. Porque eu passo, na medida em que eu compreendo, eu passo a me dedicar, eu passo a me colocar como verdadeiro empreendedor da minha vida futura. Eu dou o melhor de mim mesmo em favor da minha recuperação espiritual, uma vez que todos somos espíritos momentaneamente doentes, considerando a já conhecida fala de Joana de Ângeles, quando tratando sobre esta questão da morte, das doenças, ela vai nos dizer que não existem doenças, e sim doentes, querendo dizer para nós que a doença é uma consequência dos nossos desatinos, dos nossos erros, equívocos do ontem, quando não do hoje. Porque ainda somos espíritos imaturos perante a lei divina. E quando eu começo a entender a dinâmica, eu passo a colaborar em favor da minha recuperação, quanto também daqueles que estão à minha volta.
na medida que eu passo a ser um êmulo de esperança, de fé, de bondade, de ajuda, de força para aqueles que ainda são tíbios, aqueles que ainda são fracos, inseguros quanto à vivência da prova. Por isso que um dos temas mais populares do arcabouço doutrinário espírita é justamente esta questão. Porque Jesus veio nos apresentar, na sua fala, que existiam muitas moradas na casa do Pai, referindo-se a esses muitos mundos que hoje a ciência astronômica e outras nos apresentam como sendo pautas de estudos, de discussões, de experimentações, para nos dizer que os mundos são bilhões deles, incontáveis, e que mundos há em formação que se assemelham ao nosso, com condições possíveis da existência da vida, se não ainda necessariamente humana, mas da vida. Assim como estes, o nosso também começou assim, incipiente, novo, em uma categoria que os espíritos chamaram como sendo de mundo primitivo, aquele que já está em melhor condições para receber as primeiras encarnações. E na medida em que estes, os habitantes, evoluem, eles se transferem para uma nova morada, mais habilitada àquele estágio de aprendizado evolutivo, que nós consideramos atualmente o nosso, que é o mundo de provas e de expiações, em que a dor, o sofrimento, as faltas e perdas são maior número do que o bem, do que a saúde, a integração, a harmonia, a mente saudável, porque ainda somos espíritos desequilibrados, adoentados, e que a providência divina nos faculta meios para que nós nos curemos de nós mesmos, mediante um processo de mudança, de transformação moral. Eis porque nós adentramos muitas vezes a um experimento existencial ou corporal em uma condição expiatória, devido à nossa falta de créditos morais ante os comprometimentos com a lei de Deus. Então é aquela prova, a expiação, porque toda expiação é também em si uma prova, em que eu vou ter que viver aquela experiência, sem me dar muita oportunidade de alteração. É como se fosse uma espécie de script, do qual já está escrito, embora não seja exatamente dessa forma, mas que já está escrito, eu que tenho que ser ipsiliter. Eu não posso fugir ao que está ali posto, eu tenho que cumprir, ainda que nesse script eu tenha uma movimentação para aceitar, para não aceitar, para me melhorar, para me prejudicar ainda mais, e seja como for, vai estar sendo feito as devidas contabilidades, para mais ou para menos. Então a expiação, em que o espírito vivencia aquela prova mediante os abusos e as consequências em relação às leis de Deus, ele vai viver como que um prisioneiro sem direito a mordomias, não seria o termo, mas sem uma regalia, sem tantas
possibilidades de ir e vir dentro daquele espaço prisional. Seria mais limitado. Aquele outro detento que está em prova, ele tem uma mobilidade maior, porque o seu comprometimento com a lei não é tão grave quanto esses anteriores. Então lhe é dado algumas outras franquias, possibilidades, mas nem por isso deixa de estar comprometido com a lei. É a maioria dos casos dos espíritos encarnados na Terra que se encontra em prova, e toda prova é em si também uma missão, embora não seja necessariamente uma expiação. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Mas eu posso fazer desta, a prova, futuramente uma expiação, mediante o abuso, mediante os excessos. Voltemos o exemplo do prisioneiro, que lhe foi dado o direito habeas corpus de poder andar livremente durante o processo judicial. Ele tem um período de saída final de ano, em determinadas datas, mas quando se vê livre, e ocorre muitas vezes, ele evade do seu compromisso judicial, foge, ou ele comete outros tantos delitos. Então ele estava liberto, mas lhe foi dado um crédito de confiança e ele abusou. Então, uma vez de volta à cela, ao presídio, ele perde as concessões. Seria já o que? Uma expiação. Passará o restante da sua pena em reclusão, sem direito a minimamente o suficiente nos seus direitos humanos. Assim também é o espírito, que se vê no corpo qual um prisioneiro dentro de uma cela. Mas ele pode fazer um bom uso dessa experiência para se libertar, amadurecer e tornar-se um exemplo para aqueles outros detentos, como foi Paulo de Tarso. Quantos foram aqueles que ficaram sensibilizados pela presença de Paulo e o seu exemplo quando deixe em prisão? Eles tiveram a possibilidade, tem um episódio que narra esse fato, de que houve um estrondo muito grande durante a noite, uma espécie de tempestade, de tensões da natureza, em que as celas foram abertas, todas as celas, em que Paulo ali estava na prisão. E Paulo já tinha sensibilizado aqueles homens de então, a tal ponto, que eles se afeiçoaram à figura de Paulo de Tarso, que embora a possibilidade de fugir diante do fato, eles preferiram continuar. O carcereiro, quando viu que todas as celas estavam abertas, ele ficou preocupado e com medo, porque imaginou que os detentos estavam livres, fugiram. E quando ele chega, ele encontra todos eles acomodados, tranquilos, juntamente com Paulo de Tarso, escutando a mensagem do Evangelho. Tal fato se deu que o impactou, que ele mais tarde vai se tornar mais um dos seguidores do Cristo, no caso o carcereiro. Então, não é o fato de eu estar aqui, ali, vivendo esta ou aquela prova, é a maneira como eu me coloco diante da experiência, e é isso que dá crédito, dá condições para que nós avancemos na senda do caminho da evolução, para que
Vencemos estágios momentâneos como o nosso, de provas e de expiações, para vivermos experiências regenerativas, experiências felizes, superiores, às quais nós nos encontramos. Por isso, voltemos ao tema da tarde. Quanto mais forte é a prova, porque vai testar a capacidade, a habilidade e a competência do provador, maior será ou grandiosa será a vitória, quando ele consegue vencer. Também como exemplo, Paulo de Tarso. Também como exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Maria de Magdala. Seja no ontem, seja no hoje, nós temos exemplos de homens e de mulheres que souberam dar o testemunho de fé, de confiança, de grandiosidade ante a prova pelas quais estavam passando. E foram vitoriosos do ponto de vista espiritual. Muitos desses anônimos que estão igualmente dando seus testemunhos, passam pelo mundo desconhecidos, desvalorizados, muitas vezes humilhados, desrespeitados, invisibilizados, mas para Deus, a misericórdia com pontos. Há uma passagem no Evangelho que exemplifica muito bem esta nossa fala, que é uma conhecida de todos, que é a passagem de Lázaro e o rico. Aquele episódio de Lázaro e o rico testemunha bem esta questão, porque Lázaro era um mendigo, cheio de chagas pelo corpo, não tinha nenhum recurso financeiro possível para se alimentar. Os animais lambiam as feridas e ele ficava ali postado ao lado da mesa do rico, que de tão egoísta, suvina que o era, ele sequer deixava que as migalhas caíssem ao chão. E este, Lázaro, quando muito se alimentava dessas migalhas, quando conseguia. Aí o fato se deu que ambos morreram, cada qual ao seu tempo. E para a surpresa do rico, que quando ia fazer as suas oferendas, provavelmente dava do que tinha de excesso. E Lázaro sequer, possivelmente, dera alguma coisa. Mas quando eles desencarnam, para a surpresa do rico, ele vai ver que Lázaro, o mendigo, estava ao lado de Abraão e ele na fornalha do inferno. E há um momento em que o rico, desesperado, pede a Lázaro que molhasse o seu dedo na água e fosse colocar em sua boca. E Abraão, ao ouvir o pedido, dizia que isso não era possível, porque existia uma barreira muito grande entre ambos e que não poderia ser vencida. Não era dado ao rico a possibilidade de ter o amparo de Lázaro, porque ele teve a oportunidade, quando da prova da riqueza, de favorecer os miseráveis, os necessitados, e ele assim não fez. Então ele não soube fazer daquela prova um meio de elevação. Mas Lázaro, que está aqui no capítulo 5, ele desenvolveu a sua resignação. Ele não foi um homem revoltado contra Deus por conta da sua situação social e econômica, mas ele orava e agradecia a Deus pela prova.
e se colocou humilde perante a prova. Então ele fez da sua prova, que poderia ter sido até certo ponto uma expiação, porque em muitos casos assim se dá, mas ele se colocou naquele movimento como sendo uma oportunidade de trabalhar as suas sombras, o seu lado doentio, inferior, e granjeou a simpatia, o mérito, os créditos, para que quando no retorno ao mundo espiritual, ele pudesse estar ao lado de Abraão, Deus dos judeus. Então observem que um dos pais, na verdade, das profecias, um gigante. Então mostra que naquele instante Lázaro soube ter uma prova forte, mas saísse vencedor. E aqui fica uma questão para nós: como tem sido a minha prova? Como eu tenho lidado com a minha experiência encarnatória? Seja na falta, seja na abundância. Irmão José tem uma mensagem no livro que eu trouxe, está aqui comigo, Vigiai e Orai, em que um dado momento, falando sobre aprendendo a caridade, ele vai dizer que na nossa carência ainda há excesso. Qual é o sentido dessa expressão do Espírito, irmão José? Que por mais difícil seja a minha prova, por mais dolorosa seja aquela experiência a qual esteja ligada no hoje, como consequência do ontem, eu ainda tenho vantagens. Se eu comparar a mesma experiência com outros tantos que vivenciam em situações mais dolorosas e difíceis. E no entanto, o que nós fazemos quase sempre é se lamentar, é reclamar, é maldizer, é estar insatisfeito com a prova. Então, como é que eu posso fazer desta prova, a qual eu estou nela, não por uma ação arbitrária de Deus, inconsequente, mas como sendo fruto dos meus excessos e abusos do ontem, e sair de forma gloriosa, vitoriosa? Eis porque a maioria, para não se dizer a totalidade dos espíritos que desencarnam, leia-se espíritas, conseguem adentrar o mundo espiritual no estado de equilíbrio, de consciência, não atormentado, não sofrido, não com sentimento de culpa. Porque a culpa muitas vezes nos toma em função da consciência que passamos a ter de não ter dado o nosso melhor diante daquela experiência que eu fui convidado a vivenciar, ou que eu pedi para estar nela. Houve uma concessão, uma aceitação da minha parte, para que eu pudesse, ao reencarnar, me encontrar com ela. Uma questão de atração. Ninguém passa por aquilo que não lhe seja necessário ao aprendizado, ao crescimento, ao despertar da consciência, se ela é mais forte, se ela é menos forte, no sentido da dor, do sofrimento. Isso vai depender do mérito de cada um. Mas ainda assim, seja qual for a intensidade da prova, eu posso me empenhar para me tornar um vencedor.
Porque as causas que hoje nós não a conhecemos, ela está devidamente ligada, quando não ao presente, está no passado. No capítulo 5 do livro O Evangelho, conforme nós dissemos, nós temos como temas justiça das aflições, porque as nossas provas ainda hoje, não todas, mas uma parte considerável, ainda está sob o guante da aflição e da dor. Não que a prova obrigatoriamente tenha que ser eivada de sofrimento. O sofrimento é uma escolha nossa, pela interpretação que nós damos ou encaminhamento dela. A prova em si não é nem boa nem má, é apenas uma prova. Por exemplo, essa semana nós passamos pela semana de prova na faculdade. Uma semana inteira, temas diversos. A prova em si, seja qual tenha sido a que fizemos, ela não estava nem fácil, nem difícil. O que tínhamos eram questões abertas e fechadas. O que leva a um aprendiz, a um aluno, a um estudante, a considerar fácil ou difícil, vai depender do conhecimento que tem em torno dos temas e assuntos dados durante o período do ensino, que antecedeu a prova. Então, se eu não me capacitei, não me habilitei, não estudei, certamente, qualquer que seja a prova ou a questão, ela será difícil. Se eu não sei quanto é 1 mais 1, eu não vou conseguir dizer que são 2. Para mim, que não sei, vai ser difícil. Mas para aquele que sabe quanto é 1 mais 1, chega lá e só botar lá a resposta 2. Olha lá as opções e coloca. Ponto. Encerra mais rapidamente a prova. Deixa de ser aflitiva, dolorosa. Não reclamo do professor, porque não é o professor que passa ou que reprova o aluno. Aprova ou reprova? Ou desaprova? É o próprio aluno que não se empenhou a estudar para merecer uma pontuação que lhe leve a uma série, a um resultado positivo. Assim somos nós, alunos da vida. Seja a doença que for, curável ou incurável, seja a situação econômica de riqueza ou de pobreza, seja qualquer uma outra, a exemplo da beleza ou da feiura, da saúde ou da doença, vai depender de quem esteja nela. Eu posso ser exemplo para outros que estão na mesma situação, de coragem, de confiança, de fé, ou eu posso ser aquele poliqueixoso, que estou ali sempre reclamando e maldizendo da prova. Bastou sentir uma dorzinha que eu reclamo. Enquanto eu não tenho dor, eu imagino que vai coisa pior na frente. Porque tem gente que é assim. Quando está tranquilo, não tem nada de ocorrência real, fica imaginando que vai chegar coisa pior, porque quando a gente demora muito de ter algo, vai chegar algo numa carga mais pesada. Então é aquele que não tem esperança, não tem confiança em si, nem em Deus. Vive a lamentar-se sempre. Seguindo ainda dentro dessa proposição, no capítulo,
ele vai falar sobre as causas atuais e anteriores das aflições, o esquecimento do passado. Imagine se nós não lembrássemos os desatinos que fizemos no ontem para justificar o hoje, nós aí acharmos que era fantasia de Deus. Hoje ainda muitos pensam assim, no que diz respeito ao Espiritismo. Como é que eu posso passar por uma prova se eu não sei se é o que eu fiz? Mas será que o que você fez, ele fosse lembrado, você teria força moral para lidar com isso? Para aceitar? Se eu que não sei o que passei, mas estou vivendo, o que fiz, mas estou vivendo, não aceito, imagine se chegasse à minha memória as ações perpetradas no passado que me levaram ao sofrimento de hoje. Como é que eu reagiria? Como é que eu me postaria diante de uma relação conjugal ou familiar entre pais e filhos, se eu tivesse descoberto, se na minha tela mental viesse a lembrança de que eu causei um mal àquela pessoa, a quem ou me causa mal, ou que eu sinto uma certa rejeição afetiva, o que ele me fez. Quando a prova é uma proposta de libertação de perdão. Então a doutrina espírita, ela é capaz de elucidar essas questões, esses conflitos íntimos, sem se intrometer no destino de nenhum de nós. Porque cada um é livre para fazer as suas próprias escolhas. E rapidamente ele vai falar sobre o mal e o remédio. A felicidade não é desse mundo, motivo de resignação. O bem e o mal sofrer. Quando eu coloco o bem sofrer, e isso não o bem sofrer não significa você ser conivente com o erro, ser passivo à prova. É uma proposta de lutar para sair dela, para vencê-la. Mas diante da impossibilidade de superação, eu acolho, eu aprendo a lidar de forma saudável, apaziguada, se não feliz, mas equilibradamente harmonizada. E quando assim eu me coloco, facilita para que a própria doença, a própria dor ou a prova seja mais amenizada. Eu sinta menos, porque eu entendo, dentro dessa perspectiva, que tem outros em situações mais dolorosas, mais difíceis. E aí eu entendo melhor a minha do que a do outro. Eu deixo quieto, aqui eu já conheço, eu sei como é que eu lido, não vou criar problemas maiores para mim. Então é o que nós vamos ver no capítulo 5 do Evangelho. Já o livro dos Espíritos, ele vai nos trazer também no capítulo 6, a idade espiritual, fazendo o seu planejamento encarnatório. E aí vem um tema chamado escolha das provas. Seja qual for ela, somos nós que as escolhemos. E aí tem duas perguntas que nós vamos ver para entender um pouquinho melhor essa questão. Quanto mais forte é a prova, mais vitoriosa é a vitória, gloriosa é a vitória. E aí tem a primeira, 285. Quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida, será que a gente tem noção do que vai nos acontecer? E os espíritos disseram: ele próprio, o espírito,
escolhe o gênero de prova que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. O que seria aqui gênero de provas? Evidentemente que nós não somos robôs, máquinas, porque até a própria IA, a inteligência artificial, ela é capaz de ter uma liberdade de escolha quando das perguntas que você faz ou dos questionamentos que você lança para ela, porque ela tem uma infinidade de possibilidades de opções. Assim também é o espírito. Quando a gente fala de gênero, não está dizendo que ele vai passar literalmente por tudo, porque toda a encarnação tem por objetivo o crescimento espiritual, o melhoramento do espírito. Então ele pode vir com um gênero de prova na qual ele vai passar por dificuldades financeiras, digamos que seja. Mas o fato de estar nesse gênero de provas não significa dizer que ele precisa ser eternamente miserável. Ele vai passar uma existência toda sob a condição de dependente do outro. Porque o gênero estimula o indivíduo, o espírito, a se desenvolver, a se capacitar. Não significa dizer que o meu gênero de prova, que seja a riqueza, caso fosse, da fartura, não quer dizer que eu tenha que ser sovina, que eu tenha que gastar todo o meu dinheiro em empreender nas coisas materiais, deixar de ajudar a quem está na falta, viver uma vida só de prazeres, de excessos. São escolhas. Porque também a riqueza, como a pobreza, é uma prova. Como eu vou lidar com isso? Depende de cada um de nós. A outra questão, tão importante quanto, para a gente seguir um pouco mais, é a de número seguinte, em que Kardec questiona: se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve suportar, segue-se daí que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por ele, por nós. É mais ou menos o que nós trouxemos aqui. Todas não é a palavra. Todas não é a palavra. Pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da vossa posição e frequentemente dos vossos próprios atos. Vou trazer um exemplo bem cotidiano. Gênero de prova nessa encarnação me possibilitou adentrar em uma família cujos parentes, familiares, são contrários à minha pessoa, ou eu a eles. Nós temos dificuldades de relacionamentos na afetividade. É uma família conturbada, é uma família de como se fossem de inimigos. Muitos casos, ou então muito especial. O gênero é conviver com a pessoa naquele ambiente. Mas o que vai acontecer nela, na família, na relação, seja conjugal, seja pais e filhos, filial, vai depender de quem esteja vivendo a experiência. Eu posso, mediante a consciência que eu já tenho, eu posso me oportunizar a treinar o respeito, o silêncio, a tolerância, a afetividade, ou eu posso escolher aumentar a intensidade dos conflitos, com brigas, com desrespeito, com violência, com desamor, com exigências, com cobranças. Aí não é de Deus.
é do Espírito encarnado. O que é de Deus, chamemos assim, é o fato de que você vai estar com eles e eles com você. Ponto. Vocês foram convidados e convidadas a estarem hoje aqui, mediante o anúncio que foi feito nas redes sociais da palestra de hoje. O que vai acontecer aqui é a escolha de cada um de nós. Não estava previsto que iria acontecer isso e aquilo. E a maioria das coisas que nos acontecem, em particular no que diz respeito às dificuldades, são fruto das nossas próprias escolhas, conforme diz aqui o texto. Então nós vamos ter, tanto no livro dos Espíritos, quanto no Evangelho, no céu e inferno, que esse ano, agora em agosto, completou 160 anos da primeira edição. Nós temos um arsenal literário, teórico, suficiente para nos esclarecer, para nos apontar um novo destino para as nossas vidas, mediante as escolhas que nós estamos fazendo. Mas antes de nós concluirmos, eu queria ainda apresentar para vocês dois temas, dois livros, na verdade, com o mesmo tema, que particularmente eu gosto muito. Sempre que eu posso, eu estou anunciando. Um é esse livro, bem conhecido, entrevistando Allan Kardec, que são temas da doutrina espírita. A autora, Sueli Caldas, ela faz perguntas como se estivesse fazendo a Kardec, e vai buscar nas obras básicas da doutrina e as fundamentais as respostas possíveis que daria Kardec a respeito daquele tema. E nós temos aqui também esse tema, que é provas e expiações. Deixa eu só achar aqui o capítulo que eu terminei, 153. Eu tirei aqui da marcação. Nessas perguntas, uma delas são duas perguntas. Vamos ver a primeira. Já tem um tempinho aí, uns 5 para 10 minutos. Como se explica ao ser humano, como se explica que o ser humano tenha que passar por tantas provas e aflições? Qual a razão disso? Não é a proposta, quanto mais forte é a prova, mais gloriosa é a vitória. Por que é que o ser humano passa por tantas provas aflitas? Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes a consequência da falta cometida, isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilhante condição. Se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso de suas riquezas, poderá ver-se privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer o prosseguimento dos filhos e etc. Assim, se explica, ou se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como mundo expiatório, as anomalias que se apresentam, a distribuição da ventura e da desventura entre bons e maus nesse planeta. Aqui está detalhadamente o porquê. Semelhante anomalia, contudo, só existe na aparência, porque considerada tão só
do ponto de vista da vida presente. Aquele que se eleva pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências, verá que a cada um é atribuída a parte que lhe compete, sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos, e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe. Nós vamos encontrar essa fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 7. Depois vocês recorram a ele. E a outra, também do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, já no item 9. A pergunta é: as dificuldades e sofrimentos que a vida física apresenta e que constituem as provas e expiações são sempre resultado de ações prejudiciais e faltas? Olha que pergunta interessante. E Kardec responde: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado no mundo denote a existência de uma determinada falta. Obrigatoriamente não. Já seriam as provas missionárias. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, conforme dissemos. Mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Tem uma passagem no Evangelho, só como contributo ainda, em que os discípulos perguntam a Jesus, diante de um filho cego, de um rapaz cego. Eles questionam: quem pecou para que este menino nascesse cego? Foram os seus pais? E Jesus vai dizer: nem o pai, nem a mãe, nem nenhum deles, mas para que a justiça de Deus se cumprisse. Essa passagem é importante porque nem sempre aquele que está na prova necessariamente pecou contra a lei, mas ele pode estar sendo um êmulo de esperança, de fé. Ele está ali em missão, ao mesmo tempo em que ele vai crescendo e evoluindo. Então, nesse particular, é interessante também pensarmos. E para finalizarmos, por conta do tempo, eu queria apresentar a vocês esse livro, que chama-se Aprendendo com os Espíritos, Espíritos Diversos, em que há um tema chamado provas. Não vou ler toda a mensagem, mas ficarei apenas com a última parte, para que a gente fixe o aprendizado. Diz assim: depois de considerar o que vem a ser prova, o que vem a ser expiação. Aí ele diz, o autor é Arnaldo Gustosa: provas e expiações. Jesus não tinha expiar. Espírito puro e misericordioso, foi na terra a lição viva da simplicidade, desapego, compreensão, perdão e amor. Seu testemunho final como prova da crença que desposava e dos ensinamentos que ministrava, foi dar a vida por amor, e embora manso e pacífico, o Cordeiro de Deus foi vítima da turba violenta e ignorante. Seu exemplo, contudo, vivificou e imortalizou a lição do Verbo, iniciando para a humanidade um novo modo de ver e de ser. Portanto, a exemplo de Jesus, pensemos: quanto mais forte for a prova que bate à nossa porta, abramos-la para recebê-la, para acolhê-la, não como mendigos sofredores, desesperados, ou não fechemos a porta para ela. Peçamos a Deus, depois de ter agradecido a oportunidade da lição,
Peçamos a Ele, ao Pai, todo misericordioso e bom, a coragem, a força e a fé, para que, enquanto precisarmos dela, caminhemos com ela de forma saudável, equilibrada e feliz na medida em que já podemos ser. E com isso, por certo, seremos um desses muitos bem-aventurados, os que choram, os que se afligem, porque serão consolados. Não porque está na prova, mas é porque abriu o coração e a mente para receber de Deus aquele presente que para aquele momento seria o melhor para nós, seus filhos. E como pai, ele sabe o que é melhor para nós, seus filhos. Portanto, ao invés de maldizer, de reclamar, de se impacietar, oremos, agradeçamos, porque, como disse irmão José, tomando para si uma fala de Jesus, oremos e vigiemos, para que não venhamos de novo a passar pelas tentações do mundo e esta nos leve a novas provas mais difíceis do que as que ora nós temos e carregamos. No mais, muita paz, muito obrigado a todos e a todas, dos canais e dos presentes. Muita paz. A nossa gratidão pelos ensinamentos, as reflexões que você nos trouxe, que a vida é muito mais complexa do que nós possamos imaginar, né? Então, há muitas coisas para pensarmos, né? Como nos comportamos, como nos sentimos, como conseguimos enxergar, perceber o que a vida nos traz de ensinamento e essa doutrina fantástica, libertadora, né, que nos traz luz para as nossas vidas. Então, mais uma vez, gratidão por estarmos juntos e você ter trazido tantas informações pertinentes. O nosso passo será coletivo, né, daqui a instantes, e mais uma vez lembramos das nossas ações sociais que o NEPOM tem, com a doação de alimentos, com o enxoval para as gestantes que nós assistimos, as nossas aulas, a importância de estudar, a importância da nossa leitura, né? Que possamos estar em algum grupo de estudos para poder aprender mais sobre nós mesmos e sobre a nossa vida, já que somos eternos. E pedimos também aos nossos internautas que nos acompanham no canal Amigos do NEPOM, né, que vocês possam curtir, comentar e compartilhar a nossa doutrina. E assim, vamos para a nossa prece final com passe coletivo. Divino Mestre, aqui estamos acolhidos nesta casa de oração. Gratidão porque diante de multidões de irmãos tão necessitados, nós adentramos a este recinto. Estamos sentindo a sua vibração. Mãe Santíssima, que não desampara também
sua filha. Mas que nesse instante possa conduzir aqueles que necessitam caminhar em direção da luz e conselho. Acolhe, Mãe Santíssima, em teus braços, que possam sentir o amor de mãe e o abraço do irmão Jesus, abençoados pelo nosso Pai. Que esta casa de luz, farol de nossas vidas, que continue existindo, mesmo quando aqui não estivermos. Rogamos por esta corporação, para que os irmãos militares, servidores da área da segurança, possam se sentir mais seguros, cada um na tua fé. Que esta luz possa chegar a outras moradas, que esta luz possa cobrir todo o planeta e as mentes daqueles dirigentes das nações. Que esta semana que se inicia possamos caminhar na direção que estejamos de volta no próximo sábado, para que possamos aprender mais e evoluir nesta jornada que escolhemos. E assim seja, e assim. Gratidão. Bem-aventurados aqueles que choram, transbordando aos olhos as dores da vida, as dores dos sonhos desfeitos e imploram um sopro, um alívio às suas feridas. Suplicam o pão que se ausenta da mesa, suplicam saúde ao amor que agoniza, o alento ao lar que se entrega à tristeza, o amparo do céu às misérias da vida. Benditos os que choram sem se revoltar, os que ao invés da fuga escolhem ficar, ao invés da descrença escolhem orar, e ao invés da amargura escolhem amar. São anjos caídos, hoje arrependidos, colhendo as dores plantadas no ontem, cultivando hoje o amor aprendido que será colhido em outros horizontes. Pois só os que choram o arrependimento e em cada lágrima colhem a lição, descobrem em meio à dor o alento, o alívio, a esperança, a consolação.